na última aula, a gente deu a imagem para nossa mente. Colocamos aqui o B. Lembra que a gente falou, né? Que nunca ninguém viu a mente, então colocamos um desenho aqui, mas você pode usar o iceberg. Aqui, no caso, usamos o B. E aí, para poder chegar ao bem-estar, né? O B, damos até um coração. Então, nessa aula de hoje, eu espero que você também tenha trago o seu caderno. Você vai ver eu falando muito isso, porque é importante você trazer seu caderno e principalmente anotar tudo. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente que tinha dado uma imagem para a mente, né? Tá aqui, colocamos até uma divisão, né? Demos um nome, o coração, trouxemos até um coração e ficamos com a informação que o consciente, ele era 10%. E o subconsciente, 90%. Foi assim que a gente terminou a última aula. Então agora, vamos colocar mais informação para o B. A gente falou que ele poderia até ser como se fosse a nossa criação. Por quê? Aqui na mente estava vazio. E quando a gente fez a divisão, a gente começou a colocar valores para ele, informações para um lado, para o outro, memórias de curto prazo, memórias de longo prazo. Lembra disso? Pois bem. Então vamos colocar aqui o coração no lugar, porque não é assim? Cabeça, corpo. Vamos trazer nessa aula esse coração para cá. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o B e eu espero que você também faça no seu caderno suas anotações. E o coraçãozinho para cá. E aí, nessa história que estamos montando aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai explicar para o B que o que ele pensa, o corpo reage. Até então, tá tudo certo aqui, né, gente? Pensou, o corpo reagiu. Até por isso que a gente colocou o coração no lugar. E aí, o B pode estar pensando, fácil, penso, logo existo. E aí, tá tudo certo. Só que, lembra que a gente falou que o racional, essa mente que pensa, essa mente fina, né? Que por exemplo, que fala pra você, quando você vai aprender a tirar uma carteira de motorista, então ele te ensina, olha, assim é o número 1, assim é o número 2, assim é o número 3. Então, essa é a parte consciente. Só que com o passar do tempo, isso que você repetiu, coloca o cinto de segurança, aquela sequência que era racional, alimentou o subconsciente. Então a informação já ficou para cá. Você hoje já consegue subir um morro, estacionar o carro no morro sem ficar pensando. Aperta ali, vem aqui, faz assim. É diferente, porque já absorveu. Então a gente está colocando o quê? O subconsciente, na verdade, a gente vai fazer uma analogia de uma história para falar o seguinte. Tudo que você plantou aqui, na hora que vai vir colher, quem vai colher é o subconsciente. Só que tem o seguinte, ele é que fica responsável também, olha lá nas folhas anteriores, pela memória de longo prazo. Isso, por ser uma memória de longo prazo, significa que são tudo que foi embutido na infância. Por isso que ele está representado aqui como a nossa criança. Então, sempre que você ficar na dúvida de algum passo a passo que a gente está aqui da fórmula, volta na matéria anterior, olha qual é o lado que está, para você dar continuidade na fórmula de sucesso com o B, dando vida a ele, tá? No seu caderno também. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar pro B o seguinte, que tudo que ele pensa gera um comportamento. Deixa eu colocar aqui, ó. Tudo que ele pensa gera um comportamento. Ó, deu um coração, gera um comportamento. Esse comportamento dele vai gerar o resultado. Vou colocar só o R aqui, pra ficar tudo em letrinha. Faz aí no seu caderno também. Então, o que a gente pensa gera o nosso comportamento e o nosso comportamento que gera os nossos resultados. Quem somos, o que pensamos, o que temos. Não é assim? Eu quero ser dentista. Eu pensei, eu fui lá, dei um comando ao corpo, a todas as minhas conexões neurais, estudei e hoje a reação que eu tive, né, o resultado que eu tive desse comportamento por estudar é ser uma dentista. Ah, eu quero ser terapeuta. E assim vai. Temos os engenheiros, temos as mães, enfim. Você ter ser dona do lar. Isso tudo, gente, requer muito que você primeiro pense para organizar o seu dia a dia para depois o corpo agir. Não é assim? Então tá. Visto isso, vamos agora dar uma pausa. Presta atenção no que eu vou falar e quando acabar essa aula, você vai fazer o seu desenho. Então, para poder dar mais vida ao B, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma
continuar até mesmo essa história, vamos fazer uma analogia agora, como se o B, ele fosse um jardineiro. E aí a gente vai dar para ele a seguinte informação. Olha, tudo que a gente aprendeu na primeira aula, tudo que você pensar, tudo que você necessitar, esse solo que eu tô te dando, essa terra para você plantar, vai brotar, ok? Então você como jardineiro, você vai plantar e o que você plantar vai colher. Então nessa história aqui, o B, ele vai ser jardineiro junto com o consciente, tá? Então vamos colocar aqui, ó, jardineiro. O B é jardineiro. O B é junto com o consciente nessa história que a gente está começando agora, tá? Então vamos lá. Esse jardineiro precisa de quê? De uma terra. Olha que terra bonita. Minha Nossa Senhora, espero que a terra de vocês seja melhor. Então vamos lá. Já temos a terra para ele. E aí é o seguinte, cada vez que ele pensa, é uma semente que ele planta. Pensou, plantou. Pensou, plantou. Não tem como. A terra é fértil. Lembra disso, nessa história, a nossa terra é fértil. E tudo que você pensa, que aqui na nossa história é o jardineiro que vai falar, ah, eu quero plantar jaca. Quando ele for colher, ele não vai conseguir colher mamão. Não vai sair, ele vai colher jaca. A mesma coisa que ele querer plantar um pensamento, querer plantar uma semente de uva e querer colher margarida. Eu tentando desenhar uma margarida aqui pra vocês. Mas deu pra entender? O que ele plantar é exatamente o que ele vai colher. Nem mais, nem menos. Essa é a informação que ele precisa saber nessa história. Então vamos lá. Vamos dar a terra pra ele, uma terra bem fértil. Esse solo aqui. E a gente vai dar algumas informações pra ele. Olha, como essa terra é fértil, tudo que você plantar, tome cuidado, pense primeiro. Por quê? Se você tiver um pensamento, porque lembra, é o consciente, a parte racional falando pro B. Se você tiver algum pensamento que seja negativo, pensou negativo, pensou. Pensou negativo, plantou, lembra? Não era assim? Pensou, plantou. Pensou, logo existo. Pensei, plantei. Agora, se você é esperto, pense positivo. Por quê? Pensou, plantou. Pensou, plantou. Se você pensou, plantou positivo, quando você for colher aqui, você plantar aqui maçã, a árvore que você vai colher é de maçã. Agora, se você planta uma semente com pensamentos negativos, ah, eu vou plantar jaca e tô querendo colher margarida, você sabe que você tá se enganando, é um pensamento negativo. Quando você planta, é óbvio que a árvorezinha que vai nascer pra você é uma árvore murcha, seca. Não vai ser uma árvore. Não é? Então, o que a gente tira dessa história para poder fazer toda uma analogia pro B, para poder ele entender, né? O que acontece? O que ele pensa, seja positivo ou negativo. Por quê? A lei da atração funciona para todo mundo, tanto para o bom quanto para o ruim. A gente vai ter um módulo sobre isso, por isso que é importante não julgar. Também vamos ter um módulo de paradigmas para a gente poder quebrar muitas crenças limitantes. Vai com calma, anota. Se tiver dúvida, aqui embaixo tem um espaço para você colocar todas as suas dúvidas.